Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Então quer dizer que o Caio Ribeiro tá sendo massacrado agora porque ele criticou o Zubeldia? Eu quero te atualizar de tudo que tá acontecendo aqui e de alguns caras que estão realmente pegando pesada com o Caio, porque o Caio, ele foi contra a retóricazinha de alguns defensores incondicionais do Zubeldia. Eu acho que vale a pena falar aqui porque tem gente grande aí envolvida e coitado do Caio, né? Vamos lá, vamos pra cima. O Zubeldia, ele fica no São Paulo mesmo com derrota amanhã ou não? É sim, a velha história, né? Mas o Zubeldia realmente ele é um cara que melhorou. A vida dele teve uma melhora aí, a vida útil dele no São Paulo teve uma melhora de uns dias pra cá, e isso aí é bem notório, né? E aí o Dorival teria esfriado? Vou te atualizar de tudo isso aqui, tá bom? E o Lucas Ferreira, ele pode ser volante do São Paulo seguindo o caminho do Gerson do Flamengo? Tem tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora, now. Vem comigo então, vamos lá. Ó, quiser chegar no like aí, dá uma moral boa, hein? Chega no like e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Já falo que você vai ser muito bem-vindo aqui mesmo, porque vai. Eu faço questão de você por aqui. Gente, olha só. O Caio Ribeiro, ele foi... Eu até percebi isso aí durante a transmissão do último jogo, e ele tem criticado o Luiz Zubeldia, né? Durante as partidas ele fala, o Zubeldia tem que mexer, o Zubeldia tem que não colocar volante, o Zubeldia ele tem que fazer tal coisa, ele precisa ir pra cima, ele tá no São Paulo, ele está no São Paulo. E esse tipo de discurso, de crítica, é uma crítica, assim, absolutamente válida, né? Por exemplo, contra o Santos, eu vi aquele lá, o Rica Perrone também, que foi um dos cancelados, aí, igual o Caio Ribeiro, porque ele falou, cara, o São Paulo ganhou do Santos 2-1 e eu tava ali, bom, vamos ver o que o Zubeldia ia fazer depois do intervalo, né? Dessa vez ele tá ganhando do Santos, o jogo tá lindo, ele não vai colocar volante zagueiro. Ele não vai colocar volante zagueiro de jeito nenhum. Eis que o Zubeldia coloca ali o Ferrarese e o Bobadilha. Ele colocou volante e zagueiro, levando o time do São Paulo pra trás, trazendo o Santos pra cima, e foi uma vitória linda, maravilhosa. Mas quem não esquece daquela defesa do Rafael? Eu não consigo esquecer. O Rafael fez uma defesa ali clamorosa. Vai ter a discussão sempre, mas se marca o pênalti no Matheus Alves. O São Paulo realmente mereceu ganhar do Santos. Mas é indiscutível isso. Pra mim o São Paulo mereceu. Mas também é indiscutível que o Zubeldia, ele olha o time pra trás. Ele monta o time lá pra trás. E lá na frente, se Deus quiser, vai dar alguma coisa boa. E quando ele coloca Bobadilha e Ferrarese, ele tá claramente tentando segurar o jogo e não, vou ganhar aqui do Santos, tô no Morumbi, meu time é melhor e eu vou descer vou ganhar do Santos. Não, ele não faz isso. Ele faz o time do São Paulo recuar. Custou carésimo recuar contra o Alianza Lima, lembram disso? Na Libertadores. O São Paulo, quando busca o jogo, consegue fazer empate importantíssimo, como foi contra o Botafogo, mas o Zubeldia, aparentemente, ele gosta mesmo de recuar. Contra o Sport Recife em casa, 3 zagueiros e 3 volantes, acabou num 0-0, que é o único ponto isolado que o Sport tem após a 5ª rodada acabar no Brasileiro. Então o Zubeldia, ele não foi o único time que não ganhou do Sport, né? Em casa ou fora, o São Paulo estava em casa. E quando ele tá ganhando, ele puxa o time para trás. E contra o Alianza Lima deu o empate, contra o Santos quase deu empate, não fosse o Rafael fazer uma defesa de um cabeceio ali inacreditável. Então isso gerou o que falar, isso deu muita discussão. E o Caio Ribeiro, ele sai assim, bravo. Falou, o Zubeldia tem que entender que aqui é o São Paulo. O Zubeldia precisa melhorar, o Zubeldia precisa ir pra cima e coisa e tal. E aí eu vi jornalistas aí colocando que o Caio Ribeiro não tinha esse direito. Eles criticam o Miller, mas meio que desconsideram a opinião do Miller, porque o Miller também, realmente, o Miller tem uma opinião muito ruim, né, cara? O Miller, eu não sei você, mas a opinião do Miller, pra mim, é uma opinião anti-São Paulo. Mesmo quando ele defende, o que eu vi, o pouco que eu vi do Miller, ele me deixou assim, bem afastado do Miller. Eu lembro que eu tava assistindo alguns episódios aí dele como comentarista, e ele parecia odiar o São Paulo. Parecia aquele Miller que um dia veio pro São Paulo, foi pro Cruzeiro, preferiu ir pra lá pro Cruzeiro e ajudou ao São Paulo a perder uma Copa do Brasil. Era isso que me lembrava o Miller comentarista. Dizem que agora ele tá mais defensor do São Paulo. Eu não paro pra ver. E os próprios comentaristas que estavam criticando o Caio desconsideram o Miller. Falam, Miller? Mas também é o Miller, né? Mas também é o Miller, né? Então que se lasque o Miller. E é verdade, eu tô nessa pegada também. O Miller, então, vai lá, Miller, fala sozinho aí que eu não tenho tempo.
Mas o Caio Ribeiro, ele tava na transmissão da Globo, né? Ele tava na transmissão do jogo oficial. E o Caio Ribeiro, ele não é um cara que você fala, nossa, o Miller jogou muito mais bola que o Caio, antes que você confunda. O Miller, ele foi gigantesco em campo, o Caio foi bom. O Miller não, o Miller foi craque. Campeão do mundo, jogando demais, bicampeão do mundo. É um monstro no campo, um dos melhores pontos esquerdos da história humana. Muitos antigos vão dizer isso pra vocês. E o Miller, ele é um cara que, na opinião, é muito fraco. O Caio não. O Caio, na opinião, ele é muito bom. E aí o Caio, quando detona com o Zubeldia, que eu acho que é uma detonada honesta, exatamente o que eu diria também, eu concordo demais com o Caio, e aqui vocês estão vendo, né? Eu estou defendendo o Zubeldia em alguns aspectos, procurando ali pelo em ovo. Sabe quando você procura pelo em ovo pra criticar? Tem muita gente que pode procurar pelo em ovo pra criticar, né? E eu tô procurando pelo em ovo pra elogiar o Zubeldia. Tipo assim, eu embarquei numa onda aí de... já que ele é o técnico do São Paulo mesmo, vamos apoiar. Mas também não gosto nem um pouquinho do trabalho dele no São Paulo, infelizmente. Então eu concordo 100% com o Caio. E quando tem jornalistas que fazem o oposto do que o Caio tem feito, eles elogiam tudo. Eles elogiam que o Zubeldia pula no chão. Já estão elogiando os cartões amarelos que o Zubeldia toma. Chegou nesse nível. Quem quer elogiar o Zubeldia, elogia até o cartão amarelo, sabe? Elogia tudo. Isso tá errado, cara. Quer pegar um meio termo, elogiar e criticar na dosagem certa? Tudo bem, não acho que precisa só elogiar nem só criticar. Mas quando o Caio faz uma crítica dessa, é uma crítica totalmente honesta, totalmente válida. E aí o cara é cancelado, ele é jogado o nome dele na rodinha como se ele fosse um cara que não tem o direito de opinar. Tá bom, o cara é comentarista de futebol na Globo. Ele tá lá pra quê, então? Tá lá pra ser bonito? Pra pôr a jaqueta da Globo? Tá lá pra quê? O comentarista. Ou ele tem que comentar de acordo com a tua vontade, caro jornalista que defende o Zubeldia incondicionalmente. Você quer que o Caio Ribeiro seja um bonequinho de enfeite, né? Um bonequinho de enfeite lá, e que na hora que ele estiver comentando o jogo, ele só fale, o São Paulo fez um ataque e chutou a bola pro gol, mas tomou 2 chutes, tem que se ligar. É isso que você quer? Eu não quero. Quando eu vejo um comentarista, ainda mais um São Paulino como o Caio Ribeiro, eu quero exatamente isso. Eu quero que ele me represente lá. Eu quero que ele fale a verdade lá. Eu quero que ele fale exatamente o que está acontecendo. Então, se o Caio é o cancelado, eu também tô com o Caio. Mas 1000 vezes com o Caio, mas um zilhão de vezes com o Caio. Eu sei que vai ter gente puxando pro lado político, né? Se ele votou em fulano, votou em ciclano. E eu realmente não sei quem ele votou e não me importo. Honestamente, eu não me importo. Não ligo, tô nem aí pra quem ele vota. O que eu estou dizendo é, o comentarista / São Paulino / ex-jogador do São Paulo, Caio Ribeiro, mitou. Tem mesmo que chegar, não importa que tá na Globo, que tem um monte de protocolo, tem um monte que você não pode pisar aqui, não pode pisar ali. Ele nem olhou, chegou e falou, vou comentar a real. E mandou a real sobre o Zubeldia. Ele não fala com as palavras que eu vou falar aqui agora, mas o Zubeldia é um técnico pequeno. E eu posso falar, não ligo não. O Zubeldia é um técnico pequeno, de time pequeno, minúsculo, sem títulos na vida. Tem pouquíssimos, quase nada. Os 2 títulos que ganhou, um deles acho que nem conta, um equatoriano, KLDU, levou ele pro São Paulo. Então é muito pouco em 18 anos. E o Zubeldia, quando fica chamando todo o time pra cima do São Paulo, e os resultados são horrorosos até aqui, horrorosos, o São Paulo, ele realmente, não adianta falar que tá invicto, empatou 5 jogos, tá invicto, que bela M, né? Tá invicto, empatou 4 jogos, ganhou 1, ainda bem. Mas empata 4 jogos e tá invicto? Empatar 4 jogos, meu amigo, é 4 pontos em 12. Isso é horroroso. 4 pontos em 12. É campanha de rebaixado. Estar invicto empatando é campanha de rebaixado. Em qualquer circunstância do Brasileirão. Portanto, tô com o Caio 1000 vezes e não abro. E admiro a coragem. Porque normalmente nós teríamos caras lá comentando contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Vocês não estão cansados de Renato Maurício Prado? Fala o nome aos bois. Não estão cansados de Vessone, de Renato Maurício Prado, que pegam o detalhe para criticar o São Paulo? Não estão cansados de Juca Kfouri? Sabe, caras assim que eu respeito como pessoas, aí não estou criticando como pessoa, mas o profissional, quando tá falando do Flamengo, do Corinthians, eu não sei. Quando estão falando do São Paulo, é um desserviço, é um desfavor.
E aí, quando o Caio Ribeiro vem e defende o São Paulo, defende os interesses da instituição, do São Paulino, lembra o São Paulo que era um time de glória e olha para um técnico bastante fracassado na carreira e vê ele fracassando no São Paulo, sim. Nem sempre o Ferreirinha vai estar com o Ribéry no corpo. Que o Ferreirinha, ultimamente, ele tá com o Ribéry no corpo. Ele tá com o Garrincha no corpo, tá fazendo chover. O Ferreirinha não é o Garrincha, como tá aparecendo. Então vai chegar uma hora que não vai, o Ferreirinha vai faltar. E aí como é que faz? Concordo que tem um monte de ausência, Lucas e Oscar tem que ser justo também. O Zubeldia tem muitos desfalques, mas quando tinha Lucas e Oscar não ganhava no Veloclube também. Então o trabalho é patético. Agora você não pode criticar um trabalho patético mais que os bonitões não gostam? Não. Vai, Caio! Manda mais, Caio. Vou ficar vendo com você agora. Onde estiver o Caio Ribeiro, eu estarei. Onde o Caio estiver falando a verdade do São Paulo, eu também estarei. E você tem meu apoio aqui, viu, Caião? Tamo junto, meu parceiro. O Caião, que se não passar das 10 da noite, não fala nem bananão. Pede até desculpa. Ó que cara, gente boa. Desculpa o horário aí, o horário me permite, 11 da noite. Ele é um bananão. Que é isso? É pra cima do Caio que vocês vão? O cara que quando fala um palavrão é bananão? Não, o único que defendeu o São Paulo na grande mídia de verdade, defendeu de verdade, não defendeu seus próprios interesses, ele defendeu o São Paulo. E esse cara tem que ser criticado? Francamente. São Paulinos, não comprem essas ideias aí, não comprem. Pelo amor de Deus, não comprem. Olha o que o Caio falou, é o que nós queríamos falar também. Ganhamos, tá lindo, podemos ganhar agora do Libertad amanhã, tá lindo pra caramba. Mas a verdade é que nós vimos numa crise miserável, invictos. Né? Estávamos invictos numa crise de 5 jogos de empate, miserenta. Valeu, Caio, tamo junto. Olha só, o Matheus Alves, ele roubou os holofotes, roubou a cena, molecão, depois de dar sua primeira assistência como profissional, e ele não só deu assistência, né? Falaram assim, Matheus Alves deu assistência como profissional, isso aí é fácil, isso todo mundo fala, todo mundo sabe. O que me pega é que ele tirou o Luciano do time de São Paulo. Então ele fez o que o Benítez não fez, o Rigoni, Patrick, o Galopo, que foi uma contratação muito cara, mas esse não merecia mesmo, Rames Rodrigues, Oscar teve que virar volante. Lucas Moura. O Matheus Alves, ele fez o que Oscar e Lucas Moura e Rames Rodrigues não conseguiram fazer, que foi tirar o Luciano do time. Então, parabéns, Matheus Alves. Não só pela assistência, mas pelo feito histórico. Você já entrou para a história do São Paulo ao afastar do time um dos meias mais improdutivos da nossa vida, um dos piores meias de passe, de visão de jogo, de velocidade, de drible. O pior meia que nós tivemos, seguramente, é o Fernandão, do Inter, que era centroavante no São Paulo, optou por ser meia, né? Optou por ser meia. Não, eu sou meia, eu gosto. Você é meia o quê, amigão? Não, sou meia. E virou meia no São Paulo. E o outro é o Luciano, que era atacante, também decidiu virar meia. Então, assim, é ridículo, mas o Matheus Alves, ele consegue desbancar essa patifaria que estava acontecendo no mundo dos São Paulinos. E o outro dando que falar também é o André Silva, né? Que conseguiu finalmente dar certo. Ele conseguiu finalmente jogar um jogo sem ter a sombra do Caleri para entrar no segundo tempo, jogou o jogo inteiro, 2 jogos já, e ele detonou, está detonando. Hoje, nós vamos pegar lá amanhã o Libertad, na Libertadores, e nós temos uma esperança. O Matheus Alves, ele pode não brilhar, eu concordo, mas você não espera aí que o Ferreirinha e que o André Silva brilhem? Eu tenho 2 esperanças renovadas hoje para enfrentar o Libertad na Libertadores e tô muito esperançoso com essas 2 pessoas aí. O ponto esquerda Ferreirinha e o centroavante André Silva, top, gostei do que vi, estou gostando do que tô vendo e a esperança tá renovada. Beleza? Então, gente, olha só. O que mais que tem? O Lucas Moura não joga, tá? O Lucas Moura realmente tinha uma previsão que ele poderia, uma esperança que ele poderia voltar, não joga, deve voltar mesmo, nem no fim de semana, mas sim contra o Náutico, que eu acho que é no meio da semana que vem, né? Então o Lucas Moura, ele não volta nem no fim de semana, pela última informação que eu tive, quanto mais amanhã contra o Libertad. Nem viajou, já era, já não foi, tá bom? E o Lucas, antes de falar do Dorival, se ele esfriou ou não, o Lucas Ferreira, vocês viram que ele é canhoto, muito forte e muito rápido.
Só que ele deu acho que 8, 9 desarmes nos últimos jogos aí. Ele é o cara que mais desarmou no São Paulo, um dos que mais desarmou no São Paulo. Então o Lucas Ferreira, ele é um cara que no ataque, ele tem produzido de maneira um pouco mais modesta. Não deu assistências, não fez gols e tal. E como ele consegue ser muito forte e também ter o jeitão do desarme, já tem gente comparando ele com o Gerson do Flamengo, que também começou de ponta. O Gerson começou de ponta. Hoje o Lucas Ferreira, ele começou como ponta. Só que aí ele pode virar um volante e seguir o caminho do Gerson, que é um cara muito forte fisicamente, muito forte mesmo. Acho que o Lucas Ferreira é mais rápido do que o Gerson, apesar do Gerson também ser um cara rápido. E ele tem o poder do desarme, tendo as características de um atacante quando está com a bola nos pés. O Alisson passa um pouco por isso. Vocês percebem a facilidade do Alisson de sair jogando, né? Porque o Alisson, ele era atacante. Ele tem um bom drible. Então, quando você coloca o Alisson lá atrás, ele tem muito mais facilidade de sair jogando do que um Arboleda, do que um Ferrarese. O Alisson, ele é atacante. Como ele sabe também jogar de volante, ele tem a facilidade para sair. E é isso que se espera do Lucas Ferreira, caso ele opte por virar volante igual o Gerson. É um cara atacante que vira volante, desarma, tira a bola dos adversários e tem a velocidade, a força, o drible e o chute para virar um atacante quando o São Paulo tiver a bola. Quando não tiver, é volantão. Cara, poucas vezes uma ideia de improviso, de pardalzice, me agrada como essa tem me agradado. Ainda acho que o Lucas Ferreira vai ser um ponta-direita dos melhores do Brasil, acho mesmo, mas vendo a trajetória do Gerson e do próprio Alisson, não dá pra descartar também e falar, não, isso aqui tá errado, né? Não dá pra descartar. É pardalzice? Claro que é, mas existe a pardalzice de você colocar aí, sei lá, o Oscar de volante, né? O que é ou o Daniel Alves de meia, o que são duas pardalzices que não dá pra aceitar, e tem a pardalzice de colocar o Alisson e o Gerson de volantes, que são caras de seleção brasileira. É ou não é? E o Dorival, meus amigos, esfriou com o São Paulo? Gente, olha só, eu tenho hoje a tranquilidade de falar pra vocês que o Dorival não esfriou coisíssima nenhuma. O Dorival, inclusive, quando bateram lá que ele ia pro Corinthians, ele ficou pé da vida. O cara tá em casa, de férias, descansando, e ficou pé da vida com vários jornalistas aí que cravaram que ele ia pro Corinthians, ou mesmo que ele estava com negociações com o Corinthians. As informações que eu tenho é que ele recusou o Santos, Fluminense e também o Corinthians não, que ele não teve nem conversa. Mas ele está recusando os times. Acho que o Grêmio também pode ser que ele tenha recusado. E ele tá recusando. Ah, não vou não, obrigado, vai lá, passar bem. E o São Paulo tem o Zubeldia, que hoje respira melhor no São Paulo, mas ainda assim, respira melhor porque o Rafael não tomou um gol contra o Santos. Sabe aquele limite? O Zubeldia, ele segue no limite. Ele continua no limite da emoção ali. E quando você tem um cara igual o Dorival na sombra, apesar do Dorival ter ligado pro Zubeldia e dito, fique em paz aí que eu não tenho nada com o São Paulo não, hein? Venha em paz, trabalhe em paz, não falei com ninguém, ninguém falou comigo, trabalhe em paz. Não quero nem ser técnico agora. O Dorival fez a parte dele. Além de ser ponta firme com o Zubeldia, ainda deu tranquilidade para o Zubeldia poder trabalhar, fazer algumas modificações no São Paulo, como foi de Luciano por Matheus Alves. E então, o Zubeldia está com uma certa tranquilidade. Tem parte da torcida da mídia que apoia o Zubeldia, mas a verdade mesmo é que a falta de resultados tão presente não é 3 pontos contra o Santos em casa, que vai apagar todo o histórico ruim do Zubeldia e colocar ele para... acabou, é o grande técnico das multidões. Não é. Então o Dorival segue quente, quentíssimo, e a qualquer derrota forte que o São Paulo tenha, o Dorival deve receber essa ligação aí, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece não, olha aqui, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!